primeira vez, onde conheci mais ou menos aproximadamente 2014 o missionário Ronaldo Eugênio, meu amigo, o irmão, o homem que Deus levantou para ser bênção na vida de muitas pessoas. E louvo a Deus pela vida do pastor Luanda. É um prazer para mim, eu agradeço pela oportunidade, pela confiança e fico honrado por conhecer o pastor de vocês. E aqui eu não tenho nada para vocês senão o que é de Deus. E cremos que o Senhor, Ele tem uma palavra nos nossos corações na manhã desse dia. Obrigado, pastor. Que Deus abençoe. Aqui fala Mulungu Baco com Bolelê, né? Estava sendo? Que Deus abençoe. Eu agradeço pela oportunidade. Amém? Eu gostaria que os irmãos abrissem ou abramos, né, as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Evangelho de Mateus, capítulo 16. Aleluia, Senhor. Amém? Todos já encontraram? Sim. Versículo 3, que diz assim: indo Jesus para o lado de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: a quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Isso. Mas vós, continuou ele, quem diz que eu sou? E respondeu Simão Pedro e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Barjona, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está no céu. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Senhor Deus e Pai, aqui, Senhor, está o teu povo, aqui está a tua igreja, e queremos nessa manhã, Pai, que o Senhor possa falar aos nossos corações, não aquilo que eu queira ou que queremos, mas aquilo que é preciso que a tua igreja ouça na manhã desse dia, Pai, no nome de Jesus. Amém? Eu não falei, eu faço missão transcultural em alguns países, o continente africano, faço uma ocidental, Guiné-Bissau e Moçambique, né? E sou da Igreja Batista Missões, sou casado, tenho 2 filhos e aqui eu estou com vocês para ouvir essa palavra. Amém? Meus queridos irmãos, irmãs, esse é um texto bem conhecido e que nesta manhã eu falo acerca da nossa fé. Eu gostaria de colocar à disposição que o Senhor falasse no nosso coração acerca da nossa fé, em que a nossa fé está se firmando. Nós estamos e temos vivido um tempo difícil, um tempo de apostasia, um tempo de desistência, mas um tempo também oportuno de nós sermos vivificados, renovados por meio desta palavra que é viva e é eficaz. E ela produz o qual está sendo enviado, e que os nossos corações recebam esta palavra
que possa nos fortalecer, para que possamos andar e romper de fé em fé até o dia do retorno do Senhor. E nós vamos entender aqui um pouco da convicção, a certeza de alguém. E nós temos que ter também a convicção, a certeza do Deus a qual nós servimos. Quem crê nesse Deus que é poderoso? Quem crê? Cremos que esse Deus é poderoso, que esse Deus, antes da existência, diz Isaías, esse Deus, ele já existiu. E agindo esse Deus, nada pode impedir, nada pode impedir. Só que nós temos que crer, acreditar na ação desse Deus. Nós vamos ver aqui acerca dos discípulos, quando eles ouvem acerca da identidade de Jesus. E nós vamos ver um deles falando, um dos profetas, enfim. Mas aqui o texto diz que há um homem por nome de Pedro que vai dizer: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Pedro, ele relata, ele expressa essa convicção, essa certeza de quem ele era. Tu és o Cristo. Muito bem. Mas isso acontece conosco também. Quantas das vezes nós temos como pregador, como ouvinte, como também praticante da palavra, nós temos essa certeza que esse Cristo, ele veio, o Verbo que se fez carne, ele habitou entre nós, e ele morreu e ressuscitou, e ele está vivo. Cremos nisso. Mas muitas das vezes nós precisamos sustentar a nossa ação de fé. A nossa ação de fé, ela precisa ser sustentada em meio às lutas, dificuldades e adversidades. E aqui nós vamos ver a convicção de Pedro e também o retroceder de Pedro. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Mas quando a nossa fé é provada, muitas das vezes nós desconversamos ou deixamos de acreditar, porque somos levados pelo medo, pela incerteza. E essa convicção, a certeza, essa fé cristocêntrica na vida do homem e da mulher, ela precisa, e ela automaticamente ela vai lançar fora todo medo. Não há medo, mas há convicção, certeza do que Deus quer fazer, Ele vai fazer. Eu gosto muito de falar de convicção, de certeza do agir de Deus, não importando a circunstância. Quando aqueles jovens estão na Babilônia e eles é sentenciado mediante o seu posicionamento para com Deus, haveria ali uma sentença do seu posicionamento, ou do retroceder, ou do permanecer na fé. Estava sendo preparado uma fornalha para Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas eu gosto muito do texto quando disse a convicção, a certeza do controle de Deus sobre a vida deles, que eles vão dizer: se o Deus a qual nós servimos quer nos livrar, Ele vai nos livrar das tuas mãos e dar essa fornalha ao rei. Enquanto isso, não é necessário de nós responder tais coisas. A convicção, a certeza. Então nós vamos ver que o momento da aprovação da fé deles, eles não vão retroceder, mas sim vai permanecer crendo. Mas aqui, o versículo 16, capítulo 16 de Mateus, nós vamos ver essa certeza do apóstolo Pedro. Mas no capítulo 26 nós vamos ver o período da aprovação, o tempo da aprovação. Todos nós passamos pelo momento da aprovação. Pode ser que esse dia de domingo hoje, você está sendo um desses dias que você está sendo provado. Até onde vai a sustentação da sua fé, da nossa fé, como cristão, como servo? É mediante as adversidades e também as decisões. E muitas das vezes as decisões vai requerer algo de
o momento de aprovação da sustentação de Pedro, da confissão dele, chega no capítulo 26, aonde ele nega Jesus 3 vezes. O capítulo 26, 16, Pedro está dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas no capítulo 26, Pedro vai ser perguntado por 3 vezes acerca daquele Cristo, daquele Jesus. Ele vai dizer que não conhece esse Jesus. E novamente o texto relata que ele chega uma criada e pergunta: mas você é um desses? Ele vai dizer: eu não sei de quem você está falando. Mas antes você percebe que ele estava dizendo: tu és o Cristo, no capítulo 16, e no 26 ele está dizendo: eu não conheço esse homem. Quantas das vezes isso acontece conosco quando a nossa fé é provada? E quantas das vezes e quantas pessoas têm desistido da fé por causa do tempo da aprovação para que a nossa fé seja aprovada? Eu não sei qual é o obstáculo que tem crescido para bater a sua fé. Eu não sei o que está certo. Mas aqui nós vamos ver a incerteza. O medo entra dentro do coração de Pedro e aí ele já começa a desconversar. Ele não sustenta a sua afirmação no capítulo 16. E ele vai dizer pela 3ª vez, o texto fala que ele se fraqueja e vai dizer: eu não conheço esse homem, até a ponto que o galo cante e ele lembra do que Jesus havia falado com ele. Então, é muito sério hoje, e o momento oportuno de nós começarmos a rever os nossos conceitos, como está a nossa fé, em que a nossa fé está se firmada, porque nós temos a convicção que esse Deus existe, mas no momento das dificuldades, às vezes nós até questionamos: será se Deus existe mesmo? Será se Deus está olhando para mim? Será se Deus tem visto a minha angústia, a minha dificuldade? A Bíblia nos ensina que esse Deus, Ele é fiel, Ele é justo e Ele é verdadeiro, Ele é presente. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas. Da mesma forma, nós vamos ver um homem, em Lucas capítulo 7, um homem que vai dizer: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Um dos maiores profetas, por nome de João Batista, ele vai afirmar publicamente acerca desse Jesus. Oh, aleluia! João Batista apresenta Jesus para o mundo dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. É esse aí. Não é eu, mas sim esse aí é o Cristo, o Cordeiro de Deus. Muito bem. Convicção e certeza de quem era Cristo. Mas aí o tempo revela também aonde a nossa fé se firma ao ponto da sustentação dela. É por isso que a fé tem que ser inovada dia após dia, pelo poder da palavra, que tem que ser o nosso desejo de alimento, porque isso aqui é pão que desceu do céu e está vivo e produz o fruto no qual está sendo enviado. Esse é o nosso sustento. Porque se não há aptidão por essa palavra, não vai também haver resistência da fé, porque a fé vem pelo ouvir da pregação do Evangelho, o poder de Deus, que nos habilita e que nos sustenta, não importando a circunstância, não importando o tempo ou a espada, ou seja lá, as adversidades. João Batista apresenta Jesus para o mundo, mas daí a pouco vai mudar o cenário de João Batista, porque esse Jesus que ele apresenta ao mundo, esse Jesus começa
inicia o seu ministério e com as suas obras de poder. E grandes feitos eram vistos por meio de Jesus Cristo, aquele que é apresentado por João Batista. E Jesus curava, libertava pessoas, e o Evangelho era pregado, e assim a notícia era manifesta, até a ponto de ter chegado aqui por meio dessa palavra que Jesus fez. E os feitos dele continuam nos dias de hoje. Quem acredita nisso aqui? É o motivo de você estar aqui, porque ele faz parte dessa triunidade, o Espírito Santo que convenceu você. E aqui você está nessa igreja, e aqui você congrega nessa igreja, e aqui você tem esse desejo por essa palavra, que outrora estava sendo preparado tudo por meio do Espírito Santo, para Deus trabalhar, direcionar a cada um de nós por meio dessa palavra. Há quanto tempo? E esse Cristo Jesus, aquele que não deveria estar aqui, penso assim, porque eu creio que o céu era melhor e é melhor do que aqui. E a Bíblia diz que o Verbo estava com Deus, pastor Wanda, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse Deus, ele veio, ele desceu aqui para relacionar com o homem, para relacionar com você. Eu sempre falo que Deus, ele tem um cuidado para com o povo, mas muitas vezes nós não temos apercebido o zelo que Deus tem para conosco. O relacionamento, nós precisamos ter esse relacionamento. A fé vem de relacionar, de ouvir. Mas nós vamos ver que quando Deus ele quer relacionar com o povo, por meio de Moisés, nós vamos ver uma distância do povo, não uma aptidão de relacionar com ele. E Deus tenta novamente, por meio da Arca da Aliança. O povo parece que não agradou muito também. O povo deixa a presença de Deus ser tirada deles. Os filisteus levam a Arca da Aliança que representava a presença de Deus. Mas fala assim: Deus é bom. Deus é bom. Deus não desistiu de você, de mim. Mais uma vez o povo não se relacionando com Deus. A Arca da Aliança é tomada, ou seja, acabou-se, se foi a glória de Deus no meio do povo de Israel. Mas Deus não desistiu, e ele decide, pastor Wamba, falar assim: não, eles não querem relacionar comigo, mas eu vou descer lá. Eu vou descer. E Deus desce. O Evangelho de João fala que o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nasce um menino de uma virgem. Nasce a humanização, o Verbo que se fez carne para relacionar com o homem. E o homem não estava tão querendo muito não, que a ponto de perseguir no seu nascimento. Mas havia um plano, uma promessa. E os planos de Deus jamais podem ser frustrados. Os planos de Deus jamais podem ser frustrados. Relacionamento. O aquecimento da nossa fé. Mas precisa de relacionamento. Nós vamos ver que esse menino, ele chega a recepção tão ruim do receber da majestade mais maior, ou seja, não há altura a comparar, que se trata-se de Deus, mas os olhos humanos não perceberam para receber a ponto de ser deixado numa manjedoura. Então nós vamos ver até mesmo essa falta de relacionamento, até quando nasce o Deus que se fez carne, ele começa a habitar entre o homem, mas no seu nascimento, ou seja, Jesus Cristo, ele não foi tão aceito de uma recepção calorosa. Se for olhar do tamanho, da importância
de Jesus, o Rei dos Reis, Senhor do Senhor, teria que nascer, ou seja, em um cenário totalmente diferente, por causa da sua majestade, da sua santidade, mas sim foi levado, nasce em manjedoura, um desprezo, ou abandono, ou seja, não fazendo caso. Isso se trata de relacionamento também. Mas o povo parece que não gosta muito, e daí a pouco começa a arrumar forma de deter essa ação, esse poder que mudaria todo aquele ou aquela que se lança diante dele. É uma nova aliança de relacionamento que Deus estava promovendo para com o seu povo, mais uma oportunidade que Deus estava fazendo, dando para o seu povo uma nova aliança de relacionamento. Mas nós vamos ver que o povo não agrada a ponto de escolher Barrabás. Esse Jesus aí nós não queremos ver. Crucifica Jesus. Entenda. E a insatisfação era tamanha. Eu lembro do texto quando Jesus entra em Jerusalém e alguém começa a gritar: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. E muitos não se alegram com aquilo, e vai até dizer para aquele povo se calasse, e ele vai dizer: se esse povo calar ou parar, as pedras clamarão. Se você não fazer, alguém vai fazer. Se não é para mim, eu não quero, mas vai ser você, porque o nome dele tem que ser glorificado, o nome dele tem que ser exaltado. A ele é honra, a ele é a glória. Se não é por nome, é pela natureza, mas tem que ser glorificado o nome dele. Mais uma oportunidade de relacionamento, uma nova aliança para aquecer a fé do incrédulo, abrir os olhos do cego, da vista ao cego, não se tratando de uma cegueira, ou seja, física, mas uma cegueira espiritual. Eu gosto muito quando o salmista diz assim: dizendo, Senhor, os meus olhos para que eu possa ver, para que eu possa contemplar as tuas maravilhas. E a maravilha estava já diante do povo, relacionando com o povo, mas o povo não quiseram relacionar com ele. Crucifica ele. Só que a crucificação, a morte, não poderia deter, porque Deus ainda não havia desistido de nós. Não. Esse Cristo Jesus, ele morre e ele ressuscita. E ele está vivo, e ele está presente, mas ele foi ao céu, e ele está no céu. Então entenda que é como se fosse Deus saiu dessa terra, na arca, no monte, na arca, relacionamento, o povo não fizeram, veio Jesus, o povo também não fizeram. O que Deus faz? Pastor, tu anda, eu desci, eles não quiseram relacionar comigo. Aí Deus vai, sabe o que Deus fez? Deus vai dizer assim: eu vou entrar dentro do homem, eu vou entrar dentro do homem. Atos dos Apóstolos diz que uma promessa de João, os homens estavam apercebidos para receber, e lá entra o Espírito Santo deles. E a Bíblia diz que eles ficaram cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo entra dentro do homem. O Espírito Santo entrou dentro do homem. E esse Espírito Santo é uma ação de comunhão, de manifestação, de intercessão de Deus para conosco, porque Ele já intercede por nós automaticamente, com gemido, com força, com poder, para te ajudar. Aí nós vamos ver a história de Pedro, pastor Paulo já muda, porque ele já estava cheio, Deus estava dentro dele. E quando o homem, eu sempre falo, o homem cheio do Espírito, nada pode parar você, nada pode parar.
e nada vai parar o homem. Uma mulher cheia do Espírito Santo. Não. Nós vamos falar e perceber de uma convicção e certeza e constância naquilo, na missão que Deus nos chama para fazer, mesmo que vai nos custar a morte. O que vai acontecer com Pedro, o homem que no capítulo 16 ele tem a convicção, no capítulo 26 ele já retrocede, mas o mesmo Pedro aqui em Atos dos Apóstolos capítulo 2 vai ser um desses que vai ser habilitado para uma grande obra. Aí já não vai haver mais medo, não vai haver mais dificuldade, não. Espada, não. Ou crucificação, não. Porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Aquela que está cheio do Espírito Santo, ele não vai retroceder. O capítulo 26, Pedro estava com medo e vai negar 3 vezes. Mas Pedro ainda não tinha experimentado, Pedro ainda não tinha sido habilitado com força, com poder. O Espírito Santo, quando Deus entra dentro dele, se dá para os apóstolos. E é o mesmo Espírito que operou em Atos dos Apóstolos capítulo 2. É o mesmo Espírito que está operando na vida dessa igreja. Porque essa igreja está viva, essa igreja está de pé. Então, compreendemos que a ação do Espírito Santo já intercedendo por você, intercedendo por nós, nos guardando, nos livrando e te dando força para você prosseguir. É força dele, é mérito dele. É por isso que a honra tem que ser para ele, não para mim nem para nós. Porque o homem de si mesmo, ele não vai conseguir sustentar quando vem as adversidades. Porque nós vamos ver que Pedro não sustenta quando ele chega e vê o cenário e ele fica com medo. E o medo traz a incerteza. O medo traz a incerteza. Que trouxe a incerteza para João Batista, no caso, tu és o Cristo, esse é o poder de Deus. Quando João ele é preso, ele fica sabendo de notícia que Jesus estava curando. E quando o texto de Lucas vai dizer assim, essas coisas estavam acontecendo, e o versículo anterior diz que Jesus ele ressuscita um jovem. E daí a pouco chegam os discípulos de João para fazer uma pergunta. Porque quando você é provado, você está na prova, você coloca a sua fé em xeque. O que estava acontecendo com João Batista? Quantas das vezes você pensou em desistir? Tem alguém aqui que pensou em desistir? Cuidado, não levanta a mão. Senão eu vou levantar as mãos, os pés aqui. Por causa da luta, das adversidades. É quando você pensa em colocar a sua fé em xeque, achando que Deus não está presente. Isso também aconteceu com João Batista, um homem que tinha a convicção, a certeza, mas quando fica na solidão, João estava preso, e ele manda os seus discípulos ir até Jesus e perguntar se era ele mesmo, aquele que estava por vir, não havia de esperar por outro. Mas ele mesmo estava dizendo que era ele, era o Cristo. Mas no momento da nossa dificuldade, das dificuldades, às vezes coloca a sua frente. Mas que hoje, nessa manhã de hoje, você compreenda e entenda que essa estação do tempo ela vai passar por nós sim. Isso é a provação em que a nossa fé está se firmando, mas que a nossa fé possa estar se firmada nesse Deus que é poderoso, nesse Deus que é muito mais do que nós pensamos, do que nós imaginamos. Ele está presente, Ele não abandonou você, Ele não deixou você, porque às vezes nós queremos uma massagear assim de Deus, e tal, é ou não é? Mas Ele já está cuidando. Entenda que quando o texto diz que os discípulos chegam e perguntam, ora, mestre, João mandou vir até o Senhor para ver se é o Senhor mesmo, ou se nós havemos de esperar outro. E o texto fala que Jesus disse para os discípulos de João, dizendo,
fala com João que sou eu mesmo. Aqui, os surdos ouvem, os cegos vêem, os paralíticos andam, e os mortos são ressuscitados e está sendo pregado o Evangelho. Irmãos, às vezes nós queremos um elogio de alguém, do pastor e tal. Às vezes o pastor não chegar e no Brasil tem um ditado lá, ele está passando a mão na sua cabeça e tal. Às vezes você fica angustiado, eu não vou nem mais na igreja. Entenda uma coisa, se nós for olhar, pastor Paulo, Jesus, ele não falou nenhuma palavra de mexer com o ego de João que estava preso na presença do discípulo. É tão forte que o texto vai dizer que quando os discípulos de João chegam, Jesus faz milagre na presença deles e eles veem. Oh, aleluia! Às vezes você acha que Deus não está vendo, olhando para você está querendo massagear uma palavra até mesmo de alguém, mas às vezes tem situação da nossa vida que não vai aparecer ninguém, porque Deus já está presente na sua vida. Ele está presente, porque o pastor Coamba não tem, nem eu não tenho o poder da onipresença, mas ele tem, e ele está no coração de cada um que abre para ele, e é ele que cuida de você, é ele que consola você, já com a ação do Espírito Humano, o Espírito Santo automaticamente intercedendo por você. Até quando, Senhor? E quando a luta ela é tamanha, a fé parece que vai degradando, sim ou não? A fé do Pedro degrada, a ponto de negar. A fé do João Batista também degrada a ponto de ele mandar o céu, o discípulo perguntar se era ele mesmo. Quem eu tinha certeza? Então, uma pergunta muito interessante que o Senhor fala conosco nesta manhã: em que a nossa fé está se firmada? Em que a nossa fé está se firmada? Você que precisa de força hoje para avançar na obra, para prosseguir nesse caminho, nós precisamos somente do poder desta palavra, que é suficiente. Aqui está o poder de Deus, como o apóstolo Paulo diz. Não me envergonho desse evangelho, porque ele é o poder de Deus que nos ergue, que nos habilita. Porque às vezes nós queremos algo que nem é a vontade de Deus para conosco, que Deus quer ouvir aquilo que é a nossa necessidade. Isso se trata de cegueira, às vezes. Eu sempre falo que a oportunidade ela vai chegar para todos, para você que está com dificuldade espiritual, para todos nós. Se você está com uma cegueira espiritual, eu creio que hoje é mais um dia para mim, para você, para nós. Quando chegou para aquele cego, mas as adversidades, tem hora que levanta a multidão para intervir aquilo que é para você, como aconteceu com o cego de Jericó. Lucas dá o nome de Bartimeu, é isso? Mateus parece que fala de dois. E eles estavam, uma multidão que seguia, mas havia uma oportunidade para aquele homem. Eu creio que todos nós temos uma oportunidade de você sair de uma situação, porque essa palavra ela é poderosa. Ela é poderosa, ela tem poder. Quando o cego estava cego mesmo, uma cegueira física e também espiritual daquele homem, mas havia oportunidade, que Jesus estava passando naquele caminho, e ele, o texto diz que ele ouve o tropel da multidão e começa a gritar. O que estava acontecendo? Alguém fala assim: Jesus de Nazaré está passando por aqui. Aquele homem abraça a oportunidade. É hoje que vai ser o meu dia, é hoje que vai ser. E ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Olha para você ver o posicionamento da fé. Ele ouve e acredita e fala assim: não, esse aí é Jesus, então eu vou clamar por ele. A convicção, certeza.
Só que ele poderia ter sido desmotivado quando a multidão começa a repreender, pastor Paulo, aquele homem para que se calasse. E o texto vai dizer que quando a multidão repreende ele para que se calasse, ele vai gritar mais alto ainda: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Até o ponto que Jesus para e manda chamar aquele homem e vai dizer para ele: o que tu queres que eu te faça? Oh, o que tu queres que eu te faça? Isso é uma pergunta, porque às vezes nós temos que pensar algo assim. Mas Jesus sabia da necessidade daquele homem, sim ou não? Sabia. Mas isso eu entendo, que muitas das vezes nós estamos pedindo a Deus algo que não é aquilo que nós precisamos. Não é aquilo. Às vezes nós estamos pedindo casa, terra e bens materiais, e Deus está querendo nos dar o quê? É um sustento da nossa fé, é algo espiritual. Às vezes nós estamos pautados nas coisas terrenas, mas Deus está querendo nos trazer algo que é do céu, que é do alto, porque aquilo que é do alto não é terreno, não vai passar, mas vai prevalecer, vai permanecer. Jesus sabia que ele era cego. Por que Jesus pergunta: o que tu queres que eu te faça? Jesus queria ouvir daquele homem. Ele vai dizer: eu quero ver. Jesus cura aquele homem e levanta aquele homem. E a cegueira também vai tirar aquele homem da beira do caminho. O texto vai dizer que ele segue Jesus, glorificando. Já não fica mais à beira do caminho. E às vezes a incerteza, a nossa falta de fé nos deixa prostrado, desacreditado. E quando você tem um ponto de partida, você vai ter também uma adversidade para tentar parar você. Igual o Zaqueu, capítulo 18 de Lucas também, é a sequência do texto. Que quando Zaqueu decide, por meio da fé, ter com Jesus, eu sempre falo que, irmãos, não há justificativa para nós alcançar a nossa fé, ou seja, para todos, tem como sim. Ninguém vai ser dado por inocente, porque tem forma de nós chegarmos e conquistar aquilo que Deus tem para nós. Não há circunstância. Não houve para aquele cego e também não houve para o Zaqueu, que quando percebe que Jesus passava no percurso, ele arruma meios de ver Jesus. E Jesus já vista de longe e manda ele descer. Mas a multidão não compreendia, também começa a maldizer que Jesus entraria na casa do pecador. Muitas das vezes a multidão hoje são informação que trabalha na nossa mente para bater a sua fé, para que você desista, para que coloque em dúvida a sua fé. São multidões de informação na sua mente. O apóstolo Paulo fala que a nossa mente tem que ser inovada dia após dia. Mas é Ele que nos dá o sustento. Vou finalizar. A fé, o que Jesus fez em Lucas capítulo 7, cura a pessoa, manda um recado para João, e daí a pouco Jesus faz um elogio, não na presença dos discípulos de João, porque Jesus sabia do caráter de João. E Jesus, Ele sabe do caráter de você, Ele sabe das suas qualidades. E Jesus, Ele vai falar das qualidades de João Batista, não na presença dos discípulos, pastor Paulo. O texto fala que depois que o discípulo vai embora, Jesus pega e fala de João. Fala: meu Deus do céu. Entenda isso aí. Deus sabe quem é você, mas não falou, não mandou uma palavra de massagear, ou manda um recado para João. Não, deixa João lá. Então nós temos que entender qual é o plano, o propósito de Deus para com as nossas vidas. Entenda aí o plano de Deus que João Batista. Jesus atendeu tantas pessoas e não atendeu João. Por quê? Isso chama-se às vezes no nosso pensar em serviço interessado. Serviço interessado, quando você faz algo para alguém e quer que a pessoa faça algo para você. Entendeu? Tem que ter cuidado com isso. Porque se você prega, se você ministra, se você é um missionário, se você é um pastor, você vai falar: Senhor, eu estou na tua obra, fazendo a tua obra e essa situação. Nós não podemos ter esse tipo de serviço.
Normalmente a Bíblia nos ensina você a dar um banquete para alguém que não tem condição de retribuir você, para que a recompensa venha dele. Amém? Bendito seja o Senhor também. Que nessa hora de hoje, nesta manhã, que nós podemos e possamos refletir quem nós somos. Quem está sendo eu, Ronaldo? Você? Em que a nossa fé está se tendo? É as dificuldades que têm colocado a sua fé em xeque? Mas lembra de capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, que quando o Espírito Santo manifestou na vida dos homens, já não houve medo mais para eles, não houve mais barreira para eles, não houve mais circunstância para eles, mas sim a convicção, certeza do propósito e chamado, e eles executou o chamado propósito. O capítulo 26, o Pedro fica com medo, só que Atos Apóstolos vai nos revelar que esse mesmo Pedro, já chegando nos seus dias, já não tem mais medo, e vai dizer: crucifica-me. De quê? Igreja? Crucifica-me de cabeça para baixo. Eu não sou digno de ser crucificado igual o meu mestre, porque Pedro já tinha recebido o que era suficiente, o Espírito Santo para uma grande e boa obra. E é o mesmo Espírito que opera nessa igreja, é o mesmo Espírito que opera na sua vida, nessa manhã de hoje, para te sustentar, para te encorajar a prosseguir, a não desistir, não importando a circunstância. Porque esse Deus, Ele está vivo, Ele está presente aqui nesta manhã. Amém. Aleluia, Senhor. Bendito seja o teu nome. Eu não sei se o pastor Felipe possa fazer oração. E nesta manhã, eu gostaria que você colocasse a sua mão sobre o teu coração. Vamos ficar em pé. Quem pode ficar em pé? Coloque receber essa bênção. coração. Você que tem se adentrado neste lugar, você que frequenta esse lugar, é membro dessa obra, você que tem passado lutas, dificuldades, você que tem pensado em desistir, de não voltar aqui mais, ou quando das vezes, é porque veio as lutas e as diversidades, e você olhou para o tamanho da luta, e você não compreendeu que o Deus que tem o controle de todas as coisas, Ele é maior do que as nossas adversidades, e Ele não tem esquecido de nós, porque mesmo nós não querendo relacionar com Ele, Ele manifestou dentro de um homem, por meio do Espírito Santo, esse Espírito de Deus, que possa te sustentar, que possa te encorajar na manhã desse dia. Senhor Deus e Pai, não no fundo de lá maior, por favor, no fundo de lá maior, só para lá. Senhor Deus e Pai, aqui, Senhor, está a tua igreja, está o teu povo, Senhor. Aqui está homem, aqui está mulheres, crianças, aqui está um povo que necessita de Ti, Senhor, do Teu socorro presente. Aqui está pessoas, Pai, que delas mesmas não conseguem, ou que seríamos de nós sem a ação do Teu Santo Espírito, mas que nesta manhã, que você possa lançar-se diante dEle, com as suas angústias, com as suas dificuldades, lance diante dEle como uma oferta viva. É Ele que sonda o teu coração, Ele sabe da tua angústia, da tua luta, da sua fraqueza, é Ele que dá força. Você que achava e pensava que não tinha mais força, é Ele que dá força para aqueles que já perdeu todo o vigor. É Ele que dá força ao cansado, é Ele que está presente aqui. Oh Senhor, toma a tua igreja, toma o pastor, toma o anjo desta igreja, Senhor, nas tuas mãos. Toma, Senhor, a cada membro do grande, do maior, do menor, Senhor. Toma, Senhor, a cada
pela tua presença. Esse que estava desmotivado, que desperta em eles o desejo pela tua presença, mais do que o guarda pelo romper da manhã, porque o Senhor está vivo. O Senhor está vivo, porque Ele vive. Posso crer no ar. Cante, porque Ele vive. Não tenha medo. Ainda do som de lá, vou entregar para o pastor Coamo agora. Só 30 segundos, pastor. Acabou meu tempo. Os irmãos sabem cantar essa canção para assim? Segura lá. Holy